O Evangelho escreveu São Lucas. Glórias a Deus. Estou arrumando aqui. Glória a Deus. Lucas, capítulo 13. Nós temos uma Bíblia ali atrás. Queria que a pastora Márcia pegasse. Desce para a irmã Isabel e para a irmã Jéssica. Lucas 13, versículo de número 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 22, quem achou, diga amém. A porta estreita, repita isso, a porta estreita, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pois quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Vós apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há de que serão os últimos. Pode assentar, dando glória a Deus. Tentando arrumar aqui, irmão, está bem torto, eu quero saindo aqui. Pai, o nosso coração, Deus, fala conosco por alguns minutos, revela a tua palavra, Espírito Santo. O Senhor é o Deus poderoso, inefável, poderoso, glorioso, soberano e onipotente. A tua palavra não falha, ela é verdadeira, fiel. Ela é fiel, Pai amado, inefável e infalível. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, deixa eu dar uma introdução para você entender alguma coisa. Olha, presta atenção em mim. O Senhor colocou no meu coração de nós fazer essa campanha das portas abertas, como um ato profético. Porque todo mundo precisa de uma porta aberta, sim ou não? Sim. Quando nós falamos de porta, nós falamos de entrada, nós falamos de abertura, nós falamos de aquilo que você precisa de entrar e passar e atravessar com a porta. E temos que entender que todo mundo procura uma porta, seja na área financeira, na sua área sua profissional, na sua área sua da saúde, da cura e etc. Mas quando nós vamos entender o que Jesus quer falar sobre porta, todo o tempo ele vai falar de uma porta espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual, ela é discernida pelo Espírito. Deus, ele conhece, presta atenção, ele é forte. Deus, ele conhece a necessidade de cada um de nós. Deus sabe de tudo que nós precisamos. E se nós vamos observar biblicamente, tem coisa que nós nem precisamos de pedir, porque Deus sabe que vai nos dar. Mas quando Deus ele fala sobre porta, eu quero que vocês entendam o que o Deus ministrou no meu coração. Muitos querem entrar pela porta da área financeira, sim. Muitos querem entrar por uma porta da área física, da saúde, sim.
Muitos querem entrar numa porta de libertação dos vícios, de bebida, etc. Muitos querem entrar numa porta de salvação para os filhos, porque mãe quer ver os seus filhos na igreja. Sim ou não? Muitos querem entrar numa porta profissional, quer fazer uma faculdade, quer até mesmo arrumar outro emprego melhor, ser mais próximo, ter um salário maior e assim vai. Mas quando nós falamos de porta biblicamente, é aqui que Deus quer que nós entendemos. A Bíblia diz que Jesus percorria na cidade e nas aldeias, anunciando o reino de Deus. E ele começou a observar que Jesus não apresentava nada financeiro. As pessoas que começaram a seguir Jesus, irmã Isabela e irmã Jéssica, eles começaram a perceber pelo sermão de Jesus que ele não apresentava nada material. Tanto que ele falou: porquanto o meu reino não é comida e nem bebida, mas o meu reino é poder e justiça e o fogo do Espírito Santo de Deus. Então alguém pegou e começou a perceber que o sermão de Jesus não apresentava a necessidade que a pessoa precisava, porque tudo que ele falava era do reino do Pai. Ele falava do céu, ele falava da glória, ele falava de um novo tempo, ele falava da nova Jerusalém, ele falava: o reino do meu Pai não é aqui na terra, mas o reino do meu Pai é lá no céu. Glória a Deus por isso. Então aqui nessa história, alguém pega e fala: e disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam. É uma pergunta. Está perguntando para alguém. Quer dizer, poucos que vão ser salvos, porque a sua mensagem, o seu sermão, é um sermão que confronta a alma. Alguém queria falar: Jesus, o seu sermão mexe com a minha estrutura. O seu sermão, ele confronta o meu pecado. O seu sermão, ele corrige a minha vida. O seu sermão, e presta atenção, Jesus, poucos vão se salvar através do seu sermão. Ele falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Glória a Deus por isso, igreja. Aí ele começa falando: esforça-te, porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não vai poder entrar. Interessante. Primeiro, alguém pergunta que poucos vão ser salvos. Sim, vai ser menos pessoas salvas do que muitas pessoas salvas. O que a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vai mais pessoas para o inferno, afirmando biblicamente, do que pessoas para o céu. Tanto que nós vamos ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos uma realidade, que só entrou 7 pessoas na arca e o resto morreu. O resto foi condenado, porque os poucos que entraram pela porta que Deus abriu. Glória a Deus, Senhor. Você não vai entrar pela porta que o homem abriu. Você não vai entrar pela porta que o diabo, mas o diabo abre porta. O diabo abre porta do engano. Preste atenção nessa palavra, que é muito forte. Por quê? Porque em todo momento o diabo é enganador. Fala, ele é enganador. E pior, ele é invejoso e é imitador. A Bíblia fala que o diabo imita Deus em tudo. Então você tem que entender que se Deus abrir porta, o diabo vai querer inventar uma porta. Presta atenção. Qual que vai ser essa porta? Deus tem a porta da salvação, mas o diabo apresenta a porta da condenação. Deus apresenta a porta da libertação, mas o diabo põe uma porta do vício. Deus põe uma porta da cura, e o diabo põe a porta da doença. Porque a Bíblia diz que há um conflito 24 horas no mundo espiritual. É por isso que nós temos que ter cuidado. Sabe por quê? Presta atenção. Tem pessoas que estão entrando em portas, que estão achando que foi Deus que abriu, mas não foi o diabo. Tem pessoas que estão entrando em portas que parece que foi Deus que abriu, mas não foi. Foi porta do engano, para destruir seu casamento, para destruir sua vida espiritual. Colocando parentes, tem pessoas que vêm para a igreja, está sem trabalhar, está parado, desempregado. Aí eles começam a fazer uma campanha das portas abertas.
Aí eles começam a pedir qualquer porta, assim que eles têm que especificar para Deus. Deus, eu quero primeiro uma porta que vem do Senhor. E segundo, meu Pai, uma porta que não vai atrapalhar de eu vir na tua casa adorar teu nome. Agora Deus por isso. Porque a pessoa está tão desesperada, ansiosa, que ela pede uma porta. Aí o diabo fala assim: você quer saber? Ela está muito bem na igreja, ela está buscando a Deus, está sendo fiel, está sendo firme. Eu vou abrir uma porta para ela não ter mais tempo para Deus. Eu vou abrir uma porta enganosa para ele parar de vir para a igreja. Quantas milhares de pessoas estavam aqui fazendo campanha já sumiram? Sabe por quê? Porque entraram pela porta que não foi estreita. Porque, presta atenção, enquanto mais a porta for estreita, enquanto mais você estiver vivendo luta, pode ter certeza, mais aprovado por Deus você está. Agora, quando está tudo fácil, dando certo, tudo fluindo, mas a sua vida espiritual está em no nível zero, tem uma coisa errada, sim ou não? Porque o Senhor falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por quê? Pergunta por quê? Porque se a porta é estreita, só cabe você. Não, você não pegou. Se a porta é estreita, Deus não vai deixar passar dois. Vai passar só aqueles que Deus falar. Essa porta estreita, ela foi feita do seu tamanho. Glória a Deus por isso. Ela foi feita na sua estatura. Ela foi feita para o glória a Deus. Por isso que a nossa vida, ela é sempre no estreito. E o que eu tenho mais visto são cristãos perguntando: por que eu, como servo de Deus, passo tanta luta? Porque enquanto mais você for provado, mais você vai ser aprovado. Enquanto mais se tornar difícil, mais o milagre será mais gostoso. Agora Deus por isso. Enquanto mais te apedrejar, mais você vai construir um altar para te exaltar. Agora Deus por isso. Esforça-te por fiar e por entrar pela porta estreita. Porque muitos vão procurar entrar por ela. E eu coloquei algo interessante. A porta estreita para quem vai ser salvo é a porta da renúncia. Renunciar à sua vontade, renunciar à sua carne que mais grita, renunciar aos seus desejos, tanto os emocionais e físicos, renunciar aos teus pensamentos, porque às vezes vem pensamento ruim que você nem quer. Você fala: Deus repreende. A porta estreita é a porta da renúncia, para você passar para o outro lado e você ter o seu galardão nas suas mãos. Agora a Deus por isso. Porque a Bíblia fala que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Quer dizer, você tem que negar a sua vontade, negar o seu querer. Qual a vontade que tem que prevalecer? A nossa ou a de Deus? Fala algo, a nossa de Deus. Mas toda vez quando Deus quer fazer a vontade dele, você está querendo questionar a vontade dele. Sabe por quê? A vontade dele é o contrário da sua. E o Senhor falou que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja Deus. Então deixa Deus fazer a vontade dele e deixa Deus abrir a porta que ele quer. Quem está entendendo de Deus aqui? Amém. Por que a porta tem que ser estreita para o servo de Deus? Porque não vai ser muita gente que vai entrar, vai ser pouco. Fala assim: vai ser poucos. Os poucos são os que renunciam, os poucos que não querem viver na imoralidade, os poucos que não querem ser conviventes com o sistema mundano, os poucos são aqueles que estão perseverando. Ah, mas fulano não veio, mas você veio. Ah, mas fulano, ele não quer vir, mas você quer. Porque a Bíblia fala que a salvação é individual. Nós temos que apresentar o Evangelho, mas vem quem quer. A porta está aberta para aqueles que querem renunciar. Você vai reparar na Bíblia, isso aqui é muito forte, porque é muito profundo. Toda vez que Jesus fala de um sermão profético de salvação e de condenação, de céu e de inferno, ele vai representar o número 2. Fala esse número 2. É o número espiritual na numerologia. Por quê? Presta atenção. A Bíblia fala assim, ó: e quando o Filho do Homem ele vier, vai estar um casal na cama, um vai subir, o outro vai ficar. Vai estar alguém no campo, dois no campo, um vai ficar e o outro vai subir. Sabe o que é isso? Aqueles que não quiserem entrar pela porta estreita serão deixados para trás. Por isso que o esposo, a esposa tem que andar junto, na mesma linhagem, na mesma visão, na mesma linguagem, porque a Bíblia fala: andarão dois juntos se não haver acordo. Por
Por isso que Paulo repreende quando você vai querer casar com alguém. Você não pode casar com um jugo desigual, porque um quer o bar, não é daquela igreja, não. Os dois têm que querer o mesmo, Deus por isso, já. Os dois têm que caminhar, porque aí Deus vai abençoar. E quando o Senhor Jesus voltar, os dois vão entrar na porta estreita para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bate palma para Jesus. É muito forte isso aqui, irmãos. A porta é estreita porque cabe somente você. A porta é estreita porque Deus a preparou do outro lado algo para você. Olha o que ele diz. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, por quê? Qual que é a porta da graça hoje? Que eu erro, você erra, você peca, mas quando você vem para o altar e arrepende de coração, a Bíblia fala, aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aqui tem mais uma porta, a porta da misericórdia. Fala, a porta da misericórdia. Aquele paralítico do tanque de Betesda, Jesus sabia, fala que Jesus é a porta. Vamos ver isso? Abra a minha Bíblia, João 10:10. Quem tem Bíblia aí? João 10:10. Ele é a porta. Tem que ser bem rápido. Ele é a porta. Qual porta? Ele é a porta da misericórdia. Presta atenção. Está chegando o tempo que essa porta vai o que, igreja? Se fechar. Eu vou simplificar a palavra de Deus. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o pai de família que está por dentro vai responder o quê? Eu nunca vi vocês. Sabe por quê? Porque o tempo da oportunidade já passou. Fala comigo, a porta da oportunidade já passou. É forte, não é? Primeiro, porta da misericórdia. É quando Deus ele olha para todo pecador e fala assim, é pecador, mas eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Deus está dando misericórdia. Lamentações 3, fala o quê? Porquanto as suas misericórdias duram para, e elas não têm fim, porque grandes são as tuas misericórdias. Aí ele pega e fala, a minha porção é o Senhor, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então tem pessoa que está pegando essa palavra, está tirando o proveito. Continua no pecado, continua na mentira, continua na vida errada e fala, Deus é misericordioso, Jesus é graça, Ele é a graça, mas a porta da graça vai se fechar. Onde está escrito isso, apóstolo? Livro de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E a Bíblia acontece, e a Bíblia fala, e deu a meia-noite, e ouve-se o clamor do noivo, e eis que ela abriu a porta para 5 prudentes entrar. E quando elas entraram, diz a Bíblia, e se fechou a porta, e as que ficaram do lado de fora começaram a bater, Senhor, abre-nos a porta. E disse e responderam, apartai-vos de mim, porque eu não vos reconheço, malditos. Por isso que eu faço aqui uma análise espiritual. Quem está lá fora bebendo, fumando, cheirando e não quer mudar, quando a porta fechar, não adianta bater. Não adianta querer falar de Deus é misericordioso, porque Deus também é justiça. Deus é ruim? Não, Deus é justo. Nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias da terra. A porta da oportunidade, da graça, está aberta. Mas uma hora ela vai fechar. Fala, uma hora ela vai fechar. E fala comigo assim, e quem não entrar e ficar por lá de fora, acabou. É a Bíblia dizendo. Então quer dizer, tem que pedir perdão agora, tem que se arrepender agora, tem que se purificar agora, tem que abandonar o vício agora, tem que parar de falar mentira agora e se santificar, se purificar, se consertar, se posicionar para quê? Para quando o noivo chamar, você vai entrar pela porta estreita, bate o palmo e dá glória a Deus. João 10:10, pode ler bem rapidinho. Olha o que diz. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11, olha aí. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Pode Mas ir. o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vi o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Amém. Versículo 9, olha que lindo. Eu sou a porta. Opa, eu sou quem? Mais forte, eu sou? Quem é essa porta? Jesus. Pode ir. Se alguém entrar por mim, Salva-se-á. E entrará e sairá e achará paz. Bate palma para Jesus. Então toda porta que abre que não é Jesus não é porta, é engano. Toda porta que se abre para querer levar alguém a algum lugar, se não é a porta, se é Jesus, por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus ele declarou e afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glorifica o nome do Senhor. Então tem pessoas que estão vivendo aqui agora essa mensagem. Está na cachaça, está na maconha, está na bebida, está na prostituição, está no engano. Até a pessoa que está dentro da igreja está enganando a si mesmo. Quando a porta fechar, você vai ficar por lá de fora e não vai entrar por lado de dentro. Que porta é essa? Então presta atenção. Eu estou pregando o sermão para te falar que porta que é essa. Por que a porta é estreita? Porque a porta que Jesus abre, ela é uma porta que conduz para a salvação e não para a lascívia, não para viver uma vida religiosa, formalista, uma vida do jeito que você quer, não. Para seguir a Jesus e para entrar por essa porta, tem que primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Glória a Deus por isso. Será que nós temos negado a nós mesmos? Será que nós temos mesmo alinhado a nossa vida para nós entrar dentro dessa porta estreita? Porque as pessoas, presta atenção, as pessoas de hoje, elas querem tudo fácil. A geração de hoje está se tornando comparada à geração do micro-ondas. Já pega pronto, não quer sacrificar. E para entrar na porta estreita tem que ter lágrimas, tem que ter sangramento, tem que ter pedrada, tem que ter calúnia. Para nós entrar pela porta e da salvação, nós temos que ter primeiro azeite para também a nossa luz, a lamparina não se apagar. Glória a Deus por isso. As pessoas de hoje em dia, eles querem entrar nas portas estreitas, sim ou não? O que eu conheço hoje, agora, presta atenção, trazendo para o lado dos cristianismos. Porta estreita é quando você tem regras. Porta estreita é quando Deus coloca doutrina na sua vida. Estou falando de doutrina de cabelo, de brinco. Falando assim, isso aí é bons costumes dos homens. Que alguns são bons e outros são exagerados. Estou falando de doutrina bíblica. Quando você vai entender o que é doutrina, doutrina não é bom costume. Presta atenção. Bom costume é aquilo que o homem põe. Mas doutrina é aquilo que Jesus ensina. Glória a Deus, igreja. Ele ensina o quê? Não matar, não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo, não falar palavrão, não falar mentira, não guardar mágoa, perdoar seu próximo. Essas são a doutrina. Andar com uma vestimenta para não causar sensualidade, andar prudentemente, com sabedoria, obediência. Essas são as doutrinas de Deus. Bons costumes é: irmão, você não pode cortar o cabelo mais. Irmão, você não pode, etc. Nem vou entrar nessa questão. Porque o bom costume de homens são o quê? Julgos humanos. Agora a doutrina bíblica é o que Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus por isso. Agora Deus por isso, igreja. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque esses estarão com ele na glória. Doutrinas bíblicas são o quê? Direções, ensinamentos de Jesus. Isso é você que entrar pela porta estreita.
Mas apóstolo, eu sou uma pessoa cristã evangélica, mas eu não tenho livre-arbítrio. Sim, você pode fumar, pode. Você pode beber, pode fazer o que você quiser. Mas quando o Senhor tocar a última trombeta, você não vai poder entrar pela porta estreita. Você acha que Jesus, quando ele deu esse sermão, ele escreveu isso aqui à toa? Estreita é a porta. Não. Ele colocou isso aqui com propósito. Sim ou não? Ele colocou isso aqui para nos ensinar que nós não iremos andar conforme nós, mas nós iremos o quê? Andar conforme Ele nos está nos direcionando. Olha o que ele diz. E então vão começar a bater na porta. Eu estou quase terminando. Quem que vai bater do lado de fora da porta? A Bíblia fala assim, Apocalipse 7. E os cães ficarão do lado de fora. Vamos ver isso? Rapidamente, Apocalipse 21, 7. Quem vai ficar por lá de fora quando o Senhor fechar a porta? Então presta atenção, tem vários tipos de porta, mas só há uma única porta. Agora Deus, igreja, é a porta fala a porta da salvação. Fala a porta da salvação. É uma porta menos pregada, menos apresentada e menos profetizada. Por quê? Estão abrindo porta de empresário, porta de fulano, porta de betânia, porta de ciclano, porta de, sabe, tudo você pensar. Tem ou não tem? Sim ou não, pastor? Quer ver? Tem a porta da drogaria Araújo. Tem a porta do shopping, aqui do Big Shopping. Tem ou não tem? Tem a porta da pizzaria americana, não sei o que lá. Tem a porta da loja fulano, Betrano. Tem a porta até de prostituição. Tem ou não tem? Tem porta de droga, tem porta de prostituição, tem porta de boteco, tem agora até porta de vender coisas que Deus não agrada. Tem porta para tudo, mas qual que é a porta que eu tenho que decidir entrar? É a porta que se chama Jesus. É a porta estreita, que é a porta que mata a minha carne, mas vivifica o meu espírito. É a porta que faz eu negar a mim mesmo, para mim ter o direito da salvação, da árvore da vida. Bate palma para Jesus. Cuidado, irmão, essa mensagem é forte. Nem toda porta que vem sobre você são porta. Quer ver? Biblicamente, teve porta que se abriu para Paulo viajar, e a Bíblia fala, e o Espírito Santo proibiu, interrompeu, não permitiu que Paulo entrasse, porque ele ia morrer. Está na Bíblia, Provérbios 16. Há caminho para o homem que aos seus olhos parece ser bom, mas o fim dele é o quê? É a morte. Então nós temos que aprender essa mensagem. Nós temos que esforçar para entrar na porta estreita. Por que é estreita? Olha para mim. Porque é sacrifício. Aqui, ó, a porta estreita, ó. Tem que murchar a barriga. Tem que murchar a barriguinha, tem barrigudinho. Não é verdade? Tem que fazer, ó, é estreito. O que é uma coisa? O que é uma porta estreita? Agora uma porta larga. Como é que seu nome é, varão? Marcelo, uma porta larga, a pessoa passa com quantas pessoas ali? Um monte, né? Ó. Por quê? Sabe o que eu falo isso aqui? Mundo espiritual. As pessoas que a coisa é fácil. Quer sentar no barzinho ali, ó, abrir uma cervejinha depois na sexta-feira, porque o seu cigarrinho ali, a cervejinha, pôr ali a Netflix e ficar ali tranquilo. Porta tranquila. Agora, qual que é a porta espiritual de Deus? É você não ficar no barzinho, não, você vir para a igreja. É você não se misturar com pessoas para te levar para o mau caminho, mas é você o quê? Deletar e falar, não, eu quero ser salvo. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que o Senhor falou, quem tiver pode até abrir aí, Mateus também fala sobre as duas portas que Jesus me chamasse. Ele falou, olha, a porta é estreita e larga é o caminho que conduz para a condenação, mas estreito é o caminho que conduz para a vida eterna. Agora a Deus isso. Está me entendendo? Resumindo, quando o pai de família, ele falou, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, Senhor, e tu tens ensinado nas ruas. Sim, quer dizer, o evangelho tem sido anunciado, sim ou não? A internet, as plataformas digitais, Deus tem falado o quê? Pelos animais, a natureza,
as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, tem o quê? Alguém falando que Jesus está voltando, que Ele está chegando, que nós temos que nos converter e preparar para não perder a salvação da nossa alma. Bate o pau de glória a Deus por isso. O Evangelho está sendo pregado nas ruas. Olha que eles falam: Senhor, abre-nos a porta, porque nós comemos. Comeu, encheu o pandu, mas você não quis comer a palavra. Nós, Senhor, nós bebemos sim. Você encheu a cara de cachaça, seu cachaceiro, seu pinguço, mas você não quis largar cachaça, cerveja, e agora você não quis tomar do cálice do Senhor, da Santa Ceia. E agora está batendo na palma para tomar o cálice? Não, você encheu a cara no chão, fica aí fora. Irmãos, Deus não é ruim, Deus é justo. Fala, Deus não é ruim, Deus é justo. Porque o homem plantar, isso ele vai o quê? Quem planta no pecado vai colher o quê? Bênção? Vai colher consequência do pecado. Mas quem planta santidade vai colher o quê? Uma comunhão com o Espírito de Deus. Olha a Bíblia, abre aí, livro de Gálatas 6:7. Não erreis, porque de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colhe. E o que semeia na carne colherá corrupção, mas os que semeiam no Espírito colherá a vida eterna. Da glória a Deus, bem forte para isso, igreja. Deus está mandando te perguntar: qual tem sido a sua semeadura? Qual tem sido a sua semeadura no decorrer da vida? Porque se você não sabe, eu tenho um recado para te dar: o mundo está um caos. O mundo está acabando, as pessoas estão sendo exterminadas com doenças, com mortes. E se você não sabe, a ordem mundial da manifestação do anticristo é exterminar a terça parte da humanidade. Está na Bíblia, Apocalipse 9:13. E não podemos dar bobeira, temos que perseverar nessa porta estreita. Irmãos, imagina se eu fosse querer seguir pessoas que foram para a porta larga. Eu estava aqui no altar? Não estaria. Porque muitos são chamados, poucos são o quê? Escolhidos. Amém? Quase terminando. Olha o que diz. Isso que é forte, presta atenção na Bíblia. E quando eles começarem a bater, então ele o quê? O Pai vai responder: digo-vos que não sei de onde vocês sois. Fala comigo assim: Deus, que é poderoso. Fala: Deus não tem compromisso com quem não quer ter compromisso com Ele. Fala: Deus tem compromisso quem está esforçando para ter compromisso com Ele. No carnaval agora, ele estava com outra live. Aí entrou um rapaz na minha live, que eu tem um monte de gente na live. Eu estava pregando sobre batendo, vai batendo contra o carnaval mesmo. Aí o cara perguntou para mim assim: mas apóstolo, lá no carnaval tem muito crente lá que fala que é crente, está pulando carnaval. Eu falei: meu Deus. Deus falou: fala para ele, filho, que quem está pulando lá na carne, está fazendo a vontade do diabo. Eu não tenho nenhum compromisso com ninguém lá, mas eu tenho com quem guarda a minha palavra. Dá glória a Deus, igreja. Porque o Senhor falou assim: ó, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, o amor de Deus está sobre ele. Bate palma e glorifica-se Deus. Deus não tem compromisso com o mundo, Deus tem compromisso com a tua igreja. Levanta a mão, Isabel, leva essa boquinha, glória a Deus, minha filha. Quando Deus não tem compromisso, quem está lá fora fazendo coisa errada e não quer se arrepender, Deus tem compromisso com quem está perseverando, quem está esforçando, quem está fugindo da aparência do mal, quem não está se contaminando e nem se sujando com as iguarias do mundo, mas estão que nem Daniel na Babilônia. E Daniel colocou no teu coração a não se contaminar com os pratos, as iguarias do rei da Babilônia.
Porque às vezes vocês se perguntam: ah, mas o ímpio está lá fora cheirando maconha, está lá fumando maconha, está lá bebendo, aquela mulher está prostituindo e está prosperando. Quem que o Senhor falou para Asaf? Asaf, se você colocar os seus olhos na riqueza do ímpio e invejar ele, você está colocando os seus pés no inferno. E ele falou: e eu quase fui para o inferno. Eu comecei a colocar meus pés no inferno, olhando para a prosperidade do ímpio. Mas Deus falou: olha para mim aqui, Asaf, é melhor você ficar aqui dentro do que lá fora, porque lá fora já tem a sentença dos ímpios. Agora Deus deixa. Porque às vezes você vem no seu serviço perguntando: aquele cara que fala palavrão, faz coisa errada, aquele cara é ser vergonha, um vagabundo, de mão cheia. Você fala: mas cara, esse cara não está pagando o preço da mão, não. Tudo está sendo depositado. E na hora que todo mundo está depositando, seja bom, seja ruim, tem a hora de sacar também. Dá glória a Deus, igreja. Está todo mundo plantando, sim ou não? Eu estou plantando, estou plantando renúncia. Estou plantando o quê? Obediência. Estou plantando santidade. Estou plantando comunhão. Eu vou colher coisa ruim, pessoal? Sim ou não? Eu vou colher aquilo que Deus tem para mim. Porque Deus só vai me dar o resultado da colheita através daquilo que eu plantei. Então uma pessoa que está plantando, está matando a mulher, outro está fazendo coisa errada, outro está só pensando coisa ruim. Vocês acham que Deus, que é soberano, é onipotente, toda a plenitude está com ele vai ser injusto? A Bíblia não fala que o sol nasce para o ímpio e para o justo? Então presta atenção. Mas quando Deus coloca na balança, pesa sim ou não? Pega um homem que não matou ninguém e pega um outro que matou. Como é que vai ser o peso da balança? Vai ser igual? Vai ser igual? Vai. Mas diante do juízo final vai ter o peso da balança. O que perseverou em justiça, a justiça vai pesar, vai o quê? Vai vir para o lado dele. Mas o que perseverou em injustiça vai pesar para o lado dele. Bate palma para Jesus. Porque aqui se faz aqui. Amém, pessoal? Para nós terminar. Só vai passar pela porta aqueles que Deus conhece. Alabaxanda. Vamos repetir isso? Fala: só vai entrar pela porta aquele que Deus conhece. Quem que Deus conhece? Fala, meu Deus, quem que Deus conhece? Salvos. Quem Deus conhece, bispo? Os fiéis. Quem que Deus conhece? Os que renunciam. Quem que Deus conhece? Os que abrem mão do pecado. Quem que Deus conhece? Os que não estão lá no barzinho, os que não estão na fofoca, os que não estão na prostituição, os que não estão roubando, os que não estão mentindo, os que não estão enganando, os que não estão prostituindo, os que não estão fornicando. Esse Deus conhece. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Para terminar. Não sei de onde vocês é. É sério. Eu vou pegar um negócio muito pesado aqui, mas está dentro do contexto. Uma pessoa me perguntou assim, ela mandou para mim uma outra foto de uma mulher que agora se tornou homem. Só que no fundo é mulher, porque a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. E perguntou assim: como que Deus vê isso? Eu falei: Romanos 1. A Bíblia fala que esses aí Deus já entregou para a própria condenação. Acabou. Porque eles querem o quê? Eles querem transgredir a glória de Deus, a semelhança de Deus, e se tornarem como répteis, animais, quadrúpedes, como animais. Quer dizer, eles rejeitaram a glória da imagem e se transformaram em animal. Esse já foi entregue. Ah, mas está aqui na igreja, agora que os homens podem vir 2 homens bonitão de mão dada e ó. Pode fazer o que fizer. Mas presta atenção. Não entra pela porta.
Não entra aqui, ó. Não, eu estou aqui, ó, está na Bíblia. Não sei de onde vocês sois. Aí o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo querendo pregar uma porta. Estão querendo abrir uma porta que tudo pode. Estão abrindo a porta do nada a ver. Mas a Bíblia reprova. Quando Deus falou para Noé, faz a arca, o que Deus falou com ele? Noé, faz a arca, prega para eles, se eles ouvirem, eles entram. Se eles não ouvirem, já era. E outra coisa, se eles não querem ouvir, prega para os animais. E tem um porém, os animais vão ouvir, mas tem um porém, só vai entrar aqui os animais, macho e fêmea. Acabou. Bate palma de Deus. Acabou. Só vai entrar macho e fêmea. Acabou. Irmãos, eu quero ver quem se levanta contra a plenitude e onipotência de Deus. Os tributos de Deus. Tributos de Deus. Ninguém se levanta. Outra coisa, princípios de Deus. Ninguém revoga. Agora Deus, igreja. Ninguém atrapalha. É Bíblia. Sabe o que estão querendo fazer agora? Estão querendo fazer agora uma Bíblia nova. Existe isso? Mano, vai fulminar esse povo tudo. Vai exterminar esse povo tudo. É um morrendo pelado, doença com HIV, é com caroço, não sei aonde. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que o mesmo Deus que é amor, mas também é Deus que é fogo consumidor. Tem que levantar uma geração que prega a verdade. Sabe por quê? Está virando uma bagunça. Está enojando. Você liga a televisão, vê aquela rede de esgoto. Homem beijando homem, menina beijando menina. E os nossos filhos, crianças, aprendendo uma cultura demoníaca, uma doutrina demoníaca. Sabe o que acontece? Aquilo anda na mente da criança e a criança fica pensando aquilo ali, ó. Quando ela vai para a escola, ela olha naquele rapazinho, o que ela vai querer fazer? Mesma coisa do que ela viu e registrou no seu quê? No seu subconsciente. E os pais estão abrindo porta para o diabo entrar. Estou no contexto, pega a sua porta. A porta é o quê? Estreita. A porta do céu é estreita. Mas o diabo está abrindo um monte de porta. E tem um monte de gente entrando numa porta do engano. Olha o que diz para terminar. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Iniquidade na Bíblia é um dos pecados também mais pesados que tem. Porque tem pessoa que comete iniquidade todo dia e não se arrepende. Por quê? Porque o pecado com ele se torna, Bispa Márcia, um pecado de estimação. A pessoa, ela acostumou. Está até dormindo, tá? Então vou falar com a pessoa adulta. Pessoas que se masturbam se tornam um vício. Sim ou não? Não vou falar da Bíblia. Masturbação leva para o inferno. Está errado. Tem mulheres que estão o quê? Desse jeito, que não querem mais se relacionar com o seu esposo, porque estão viciadas nisso. E o quê? Está entrando o quê? A pombagira, Maria Patina, demônios, legiões. E a pessoa possessa, presa no mundo espiritual. Se não procurar uma libertação, vai ser condenada, porque a Bíblia fala, e os prostitutos, os adúlteros, os fornicadores, a parte deles é criar-te no lago, criar-te com enxofre. Ah, é pecadinho não, irmão, para Deus não é pecado. Ah, é pecadinho, é pecado não, é pecado, é iniquidade. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Aí diz assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? Falando do inferno. Falando do Hades. Significa inferno. Falando lá de fogo. Onde as pessoas vão gritar, vão gemer, vão pedir misericórdia e acabou. Por isso nós temos que nos consertar agora em vida. Quem está me vendo aqui nessa mensagem tem que pedir perdão aqui e abandonar o pecado agora em vida, porque se morrer hoje ou nesse ano ainda, acabou. Se morrer sem salvação, acabou. Desperta, ó igreja. A humanidade tem que despertar. Olha o que diz:
E quando eles verem, vamos lá, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Aqui é uma afirmação bíblica que Abraão, Isaque e Jacó e os verdadeiros profetas já foram salvos. Bate o palmo para Jesus. E quando eles estiverem no inferno, gritando, gemendo, rangendo o dente, olha para mim, eles vão ver Abraão, Isaque, Jacó e os profetas no reino de Deus. Aí fala, e vós lançados fora. Irmão, lançado fora é uma coisa muito horrenda, né, André? Né, irmã Isabel? Né, irmã Jéssica? É uma coisa muito triste. Ser lançado fora. Fora do reino, fora da presença, fora do propósito, fora da salvação. Aí que diz, e virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Quer dizer, em cada lugar na face da terra, Deus vai salvar os seus. Em cada lugar pode ser uma igrejinha como essa. Pode ser uma igrejona que tem um monte de gente só pulando, mas tem uma no meio que é fiel. Deus vai salvar ele. Deus vai salvar ela. Aquela igreja corrompida não é, tem aquele fiel. Deus vai salvar ele. Do norte, do leste, do oeste, do norte, do sul. Deus vai pegando um pouco e vai colocar dentro do seu reino, que diz, assentado na mesa de Deus. Quem quer sentar nessa mesa? Agora Deus, igreja. Estão te rejeitando em mesa aqui embaixo? Preocupa não. Apóstolo, estão me rejeitando em mesa aqui da minha família. Estão me rejeitando em churrasquinho. Estão me rejeitando aqui nos pagodinhos. Não. Pode rejeitar aqui embaixo. Mas se você está perseverando, entrando pela porta estreita, lá naquela porta, lá naquela mesa, você não será rejeitado. Rejeitado por quê? Porque é o próprio Deus que vai te receber para comer com ele. Agora Deus, igreja. Vamos encerrar. E eis que os derradeiros aqui serão os primeiros, e os primeiros há de que serão os derradeiros. Então prepara a sua vida, igreja. Fique perto do seu lugar, por favor. Quem está assistindo essa mensagem, como está a sua vida? O Espírito Santo manda perguntar para cada um: você tem semeado para a condenação da tua alma? Ou tem semeado para a salvação da tua alma? Você tem entrado pela porta larga do pecado, da facilidade, do formalismo, da religião, do engano, da mentira e do sistema, e tem colocado a sua alma ao lago que arde como enxofre, ao inferno? Ou você tem esforçado com a sua fé para você entrar na porta estreita? Renúncia, calúnia, perseguições, sofrimento. Sua fé está sendo provada todos os dias, mas Deus está te aprovando lá na glória. Fala, meu Deus, me ajuda a entrar pela porta estreita, porque eu não quero perder a minha salvação. Senhor Jesus, me dá força para me perseverar e posicionar para entrar na porta estreita. Eu não quero entrar pela porta da facilidade, porque essa porta, ela conduz para a condenação do inferno. Mas eu quero, Senhor, passar pelo estreito, porque é passando pela porta estreita que eu vou encontrar a salvação para a minha alma. Bate palma para Jesus, igreja. Deus abençoe. Pode sentar no seu lugar.